Santificado seu nome, grande supremo Senhor, reto e justo para sempre. Santo, santo, santo Senhor, vem sobre nós resplandecer o teu rosto, ó Deus, faze brilhar tua glória em nós e nos dê a paz. Misericórdia infinita. Olá, bom dia, meus amados irmãos. Que satisfação podermos nos reunir mais uma vez para estudarmos a palavra do Senhor. Tenho orado e continuo orando ao Senhor para que o estudo destas lições possam servir de bênçãos para todos nós. Começando comigo, eu tenho tido bom proveito desses estudos e me alegro em poder compartilhar com vocês. E o meu desejo é que vocês realmente possam levar a sério o estudo da palavra do Senhor. Não as minhas palavras, porque muitas vezes nós, seres humanos, falhamos nas nossas expressões, mas a palavra de Deus, ela é infalível. Hoje nós vamos estudar um tema muito interessante dentro da proposta de estudarmos os profeta Isaías. Na lição de hoje, nós vamos ver uma questão sobre a soberania de Deus. Nós vamos aprender juntos, exemplificando como Deus age segundo a sua vontade, independente do nosso querer. Isto é soberania. Deus age como ele bem lhe aprove, e não nos cabe questioná-lo. A todos vocês, um bom estudo desta lição, e olha, não esqueçam, qualquer dúvida, nos procure de uma forma ou de outra, porque vamos fazer o possível de lhes ajudar naquilo que estiver ao nosso alcance. Que Deus vos abençoe. Leamos juntos o textuário de hoje, Isaías, capítulo 14, versículo 24. Jurou o Senhor dos exércitos, dizendo: como pensei, assim sucederá. E, como determinei, assim se efetuará. Que o Senhor nos abençoe com este textuário, que por si só já define o que é soberania. Soberania é Deus faz o que lhe aprove, o que ele pensou, ele executa. O que ele determina se concretizará. Nós vamos juntos, então, nesta manhã, ver esta beleza desse atributo do Senhor, entre tantos outros atributos que lhe é inerente. Mas o atributo da soberania é um atributo muito importante que hoje, nesta lição, nós vamos passar para cada um de vocês nesta manhã. Os textos que eu separei das leituras diárias da semana foram, na segunda-feira, Isaías 9, versículo 10,
E aqui eu observo o sentimento de autossuficiência advindo da soberba e altivez do coração. Na terça-feira, eu separei Isaías 10, 1 e 2, e aqui nós temos essa informação que parece que foi escrita para os nossos dias, né? Os legisladores da opressão e injustiça aos pobres e aflitos. Como naquela época, ainda hoje, muitas leis são feitas para oprimir e trazer mais pobreza às pessoas menos desprovidas. E eu estou aqui não fazendo uma crítica, mas uma constatação que, infelizmente, há muitas formas de opressão, e nós observamos isso nesse texto de Isaías 10, 1 e 2. Na quarta-feira, Isaías 10, 10, nós podemos observar a soberania de Deus alcançando todas as nações. E quando dizemos todos, inclui a poderosa Assíria, que era o império da época, que dominou Judá, dominou Israel. Na quinta-feira, Isaías 10, 22, nós temos essa belíssima informação de que um restante de Israel ainda se converterá. E o apóstolo Paulo, em Romanos 9, 27 e 28, ele faz referência a esse texto de Isaías, confirmando esta esperança de que um remanescente de Israel se converterá. E nós, como igreja, estamos confiantes de que o Senhor Jesus há de vir buscar a sua igreja e logo em seguida iniciar-se-á um período em que Israel, esse remanescente de Israel, vai se aflorar e vai se converter ao Senhor e vai fazer uma obra durante um período que nós chamamos de grande tribulação, até iniciar-se o período do milênio. Então, está aqui uma profecia que nós estamos aguardando o seu cumprimento para qualquer instante. Na sexta-feira, separei Isaías 14, 27. E aqui nós temos essa notícia muito interessante, né? Quando o Senhor determina, ninguém pode invalidar. A ordem do Senhor, ela é uma ordem que não pode ser desobedecida por hipótese alguma. Se houver a desobediência, podem aguardar as consequências. Poderá demorar um pouco, mas virá, porque Deus não falha. Deus é justo. Na leitura de sábado, Salmo 75, versículo 7. Deus é um juiz. Está escrito assim, né? A um abate, ao outro exalta. Isso é soberania. Soberania de Deus é essa. Ele age de acordo com o seu desígnio. Porque um ele abate, o outro exalta, não nos cabe essa pergunta. É ele é o nosso Deus e ele é soberano para executar o que lhe aprove. E a leitura de domingo, hoje também temos uma leitura diária no Salmo 47, né? Eu separei o versículo 8. Deus reina sobre as nações. Ou seja, Deus é Deus da igreja, é Deus de Israel, é Deus dos gentios, é Deus de todos os povos. Não há um ser humano em qualquer lugar, seja no planeta Terra ou qualquer outro lugar, se é que existe outro lugar com civilização, onde houver, se é que há, Deus reina sobre todos. Deus é soberano. Nós estamos então com esta lição maravilhosa, como eu já disse, para aprendermos nesta manhã a soberania de Deus, com base no texto de Isaías, capítulo 10, versículos 5 a 7, versículo 15 do capítulo 10, e depois o capítulo 14, versículos 24 a 27. E, como nós sempre pedimos, né, mantenham suas Bíblias abertas para aprendermos juntos o estudo desta lição. Eu
Preparei essa lição dividida em 4 itens para facilitar a nossa compreensão. O primeiro item, nós temos uma análise do tema soberania de Deus. Eu vou fugir um pouco do texto da lição de Isaías e quero deixar com os meus amados irmãos nesta manhã algo sobre esse assunto, soberania de Deus, aproveitando, portanto, o estudo desta lição do profeta Isaías. O segundo item, já vamos então para os textos da lição. Nós vamos ver aqui o soberano Deus usa um reino inimigo para disciplinar o seu povo rebelde. Tudo isso conforme o texto sugerido para a nossa lição de hoje. Isaías 10, 5 a 7. Nós sempre vamos procurar nos ater ao texto da lição. No item 3, terceiro, Deus age contra os que ultrapassam os limites. Isaías 10. Aqui eu acrescentei mais alguns versículos, porque foi sugerido apenas o 15. Então, eu sugeri do 12 a 15, para facilitar melhor a compreensão dessa sugestão de assunto. Deus age contra os que ultrapassam os limites. E, por fim, o quarto item, o soberano Deus estabelece os tipos de castigo. Isaías 14, 24 a 27. Eu espero que todos tenham disponibilidade de tempo e paciência para estudarmos juntos esses 4 itens. Que o Senhor possa acalmar o coração daqueles que estão, talvez, preocupados com alguns problemas da vida, no corre-corre. É bom pararmos um pouco agora e deixar que o Senhor fale aos nossos corações, para aproveitarmos bem esse espaço que o Senhor tem nos concedido, né? Uma certa irmã falou que na hora do estudo da palavra, na hora das reuniões, ela larga tudo que estava fazendo para poder se dedicar à reunião. Achei interessante esta colocação, porque às vezes por estarmos em casa nos nossos afazeres, e eu sei que às vezes não é fácil parar, mas é importante podermos destacar agora um tempo para o Senhor falar conosco. O primeiro item, a análise do tema soberania de Deus, eu trouxe para os queridos irmãos nessa manhã um pequeno apanhado que eu fiz num precioso livro que eu tenho em casa. Esse livro foi um presente de um nosso irmão aí da igreja, nosso irmão Benevides. Ele me deu esta lembrança maravilhosa. O livro é Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. É um livro teológico escrito por um autor lá dos anos 40, 50, se não me engano, chamado Meyer Perman, acho que é essa a pronúncia. E esse livro foi editado pela editora Dois Irmãos, que é uma editora que o nosso irmão Jacinto Correia, que foi membro aí da igreja, foi presbítero aí da igreja durante muitos e muitos anos, né? Essa editora publicou esse livro na segunda edição de 1963. Essa informação, para vocês que são mais novos na casa de oração, ela é importante para vocês entenderem que houve um tempo em que o trabalho dos irmãos era um trabalho pujante, porque nós tínhamos editora que se dedicava à publicação de livros cristãos. Tínhamos essa aqui, como eu falei, começou com o irmão João Condinho, se não me engano, esse é o nome, e depois veio o nosso irmão Jacinto Correia, lá de Portugal, e se associou ao nosso irmão João Condinho. Mas nós tivemos também uma outra editora aqui no nosso estado, lá em Teresópolis, a editora lá do nosso irmão Maquiner, que publicava também muitos e excelentes livros, chamava Casa Editora Evangélica. É uma pena que nossas
raízes estão desaparecendo, né? Mas fica aí essa informação a título de curiosidade para os novos que chegam e passam a reunir conosco nesse ambiente de casa de oração, uma igreja um pouco diferente, né, assim, na estrutura eclesiástica das denominações em geral. Bem, então nesse livro nosso irmão ele nos relaciona aqui os 5 atributos ativos de Deus em relação ao universo. Deus Deus tem, né, diversos atributos. Nós não vamos ter tempo para estudarmos sobre esse tema hoje. Mas quem sabe numa outra oportunidade o Senhor vai nos conceder lições só para estudarmos os atributos de Deus. Agora nós vamos apenas nos ater a um dentre esses 5. Mas vamos ver. O primeiro atributo ativo de Deus em relação ao universo é que ele é onipotente. Ou seja, ele tem todo o poder. Ele é onipresente, ou seja, ele está presente em todos os lugares. Ele é onisciente, ou seja, ele tem conhecimento de todas as coisas. Ele é sábio, ou seja, o nosso Deus, ele tem todo o conhecimento. E o quinto item é o que nós vamos ver nesta manhã. Deus é soberano. Deus é soberano, isto é, ele tem o direito absoluto de governar e dispor de suas criaturas como lhe apraz. Nós temos citações em Daniel, capítulo 4, versículo 35, Mateus, versículos 20, Mateus 20, versículo 15, e Romanos, capítulo 9, versículo 21. Deus possui esse direito em virtude da sua infinita superioridade, de sua posse absoluta de todas as coisas e da absoluta dependência das mesmas perante ele, quanto à sua contínua existência. Desta maneira, tanto é insensatez como transgressão censurar os seus caminhos. Entenderam, meus amados irmãos, esta definição de soberania de Deus? Ele tem o direito absoluto de governar e dispor de suas criaturas. E o que são as criaturas? É tudo que ele criou, como lhe apraz. Então ele tem todo esse poder que nós não temos, mas ele tem. Então é insensatez, como diz o nosso irmão, é uma transgressão quando censurarmos os seus caminhos, quando questionamos as suas atitudes. Que o Senhor nos livre dessa maneira que muitas vezes nós observamos pessoas que ficam como que discutindo com o Senhor Deus. Isso não pode acontecer porque ele é supremo a todos nós. Os textos citados, Daniel 4:35, todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele, quer dizer, Deus, opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Não pode questionar o Senhor, o que ele está fazendo. Nós temos que respeitar as suas ações. Mateus 20, versículo 15. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Aqui o nosso Senhor está comentando e se referindo
a essa soberania de poder fazer do que é dele o que ele bem quer. Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Romanos 9, 21. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Eu não sei como que vocês, meus amados irmãos, estão entendendo este posicionamento da soberania de Deus. Mas para mim isso não tem nenhuma dúvida de que Deus age como Ele quer, como Ele almeja. Ele faz o que vem no seu coração. E claro que Ele não vai fazer nada que não seja com um propósito. Como nós vamos ver na lição de hoje, Ele vai usar um reino, vamos assim dizer, inimigo, ímpio, para disciplinar o seu povo rebelde. Alguém pode perguntar, mas por que Deus agiu dessa maneira? Não, mas nós não vamos perguntar. Alguém pode perguntar, menos nós, porque nós conhecemos que Ele é soberano. É insensatez nossa, é uma transgressão nossa censurar os caminhos do Senhor. A igreja em Jerusalém, em oração, lá em Atos capítulo 4, versículo 24, e olha aqui a igreja unida ali, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Maravilha, meus irmãos, olharmos para a igreja iniciante, para a igreja jovem, a igreja menino, podemos assim dizer, como nós já estudamos numa lição há poucos domingos, ali em Jerusalém, a igreja começando ali naquele fervor espiritual, e os irmãos ali unidos em oração levantam a voz e dizem: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra e o mar e tudo que neles há. Olha como nós almejamos ver uma igreja assim, onde há uma unanimidade nesse pensamento a respeito de Deus, onde não há dúvida nenhuma de que eles têm toda a soberania. O apóstolo Pedro nos ensina sobre o cuidado que precisamos ter em relação aos que renegam o soberano Senhor. Olha como isso é importante. Existem pessoas que não aceitam essa soberania integral, total, indiscutível. Existem. E às vezes pessoas que estão mesmo no seio da igreja, como nós vamos ver aqui nesse texto de Pedro. Olha só o que está escrito. 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2. Assim como por meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Séria advertência que o nosso estimado irmão apóstolo Pedro nos traz, alertando-nos de que haverá falsos ensinadores, falsos mestres, que dissimuladamente introduziriam doutrinas, ensinos, renegando o soberano Senhor.
Que o Senhor nos ajude, meus amados irmãos, a não darmos ouvidos, prestem bem atenção, a não darmos ouvidos àqueles que renegam a soberania do Senhor, aqueles que por algum momento questionam as suas ações. Nós não podemos duvidar de que ele tem esse direito, esse poder. Assim como o trabalhador que recebe o seu salário tem o direito de fazer com o seu salário o que ele achar conveniente, o patrão não pode dizer para o empregado o que ele vai fazer com o seu salário, porque o salário que ele recebe é dele, ele é soberano com aquele dinheiro no bolso. O soberano Deus usa um reino inimigo para disciplinar o seu povo rebelde. E como nós observamos nesse versículo 5 do texto da lição de Isaías capítulo 10, aqui fala da Assíria. Ai da Assíria, cetro da minha mão, ou cetro da minha ira, né? A vara em sua mão é um instrumento do meu furor. A Síria, nos dias do profeta Isaías, era um império poderosíssimo. Eles tinham um grande domínio sobre diversas nações daquela época. É um império que se tornou pujante pelas suas conquistas e pelos seus acordos com outros reinos, inclusive com Judá. Nós temos essa informação de que Judá foi buscar nos assírios ajuda para enfrentar o rei da Síria e também o reino de Israel, que eram os seus irmãos do norte. E esse pedido de Judá fez com que se tornasse independente da Síria. Isso no tempo do rei Acaz, no ano 736 a.C. E um pouco mais adiante, no ano 720, já nos dias do rei Oséias, melhor dizendo, Samaria cai diante do rei da Síria e houve uma deportação em massa dos judeus de Israel para a Síria. Portanto, esse reino assírio foi um reino, como eu disse, já muito poderoso naquela época e durante um bom tempo ele teve a supremacia naquela região. Depois vieram outros reinos, como o reino da Babilônia, o dos persas, depois Roma e assim sucessivamente. Na verdade, o mundo sempre foi, vamos dizer assim, dominado por certas nações, né? Hoje eu não saberia dizer com clareza, mas nós temos várias nações aí, pelo menos algumas que se despontam como dominantes, tanto na área econômica como na área tecnológica. E esse domínio subjuga aqueles que têm menos recursos, infelizmente. Bem, então Deus escolheu essa nação, a Síria, e voltamos a dizer, por causa da sua soberania. Não vamos questioná-lo por que ele escolheu. Não é porque eles eram bonzinhos, nós vamos ver isso, mas assim aprove ao Senhor. Por que Deus fez isso? Porque ele já havia avisado lá em 2 Reis, capítulo 17, que Israel e Judá sofreriam o castigo. Nós temos essa leitura em 2 Reis, capítulo 17. Esse capítulo vai descrevendo essa situação decadente, tanto de Judá quanto de Israel, mas precisamente no versículo 13, lemos que o Senhor advertiu a Israel e a Judá
por intermédio de todos os profetas, olha só, de todos os videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Versículo 14. Porém, não deram ouvidos, antes se tornaram obstinados, de dura cerviz, como seus pais, que não creram no Senhor, seu Deus. Anotem isso aí, quando estudarem novamente esse assunto. 2 Reis, capítulo 17, versículos 13 e 14. O Senhor agiu usando este império poderosíssimo, mas isso depois de muito alertar, como nós vimos. E é o que o Senhor faz hoje, meus irmãos, com a humanidade. Hoje, o Senhor avisa a todos que vai acontecer um grande juízo. E o Senhor está dizendo, está alertando, como fez nos dias do profeta Isaías. Vai haver um grande juiz. Hoje nós temos a graça, que é a salvação do Senhor Jesus para todos. Isto é graça. Mas, ao rejeitarem essa salvação, ao fazerem pouco caso dessa graça, sofrerão as mesmas consequências do povo de Israel. No versículo 6, enviou-a contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação, lhe dou ordens para que dele roubem a presa, ele tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas. Eu vou repetir porque eu tropecei nessa leitura, né? Envio-a. O Senhor está falando, eu vou enviar a Síria, envio-a contra uma nação ímpia. Deus está chamando o seu povo de nação ímpia. Está chamando o seu povo de um povo da minha indignação. Tá? Para que esse império fizesse essa destruição contra esse povo da sua indignação. Versículo 7, ela, quer dizer, a Síria, porém, assim não pensa. O seu coração não entende assim, antes intenta consigo mesmo destruir e desarraigar não poucas nações. Esse é um outro assunto. Está dentro do texto da lição, mas esse versículo 7 mostra que a Síria vai além da permissão do Senhor, vai além da permissão de Deus, porque Deus autorizou-a a ir contra o seu povo, mas ela quer ir muito além. Ela quer dominar a Síria, quer dominar o Egito, quer dominar todas aquelas outras nações da época. Bem, esse não é o motivo da lição. O motivo nosso é pensar que Deus usa a vara, o instrumento de correção, tá? Através de uma nação totalmente fora do seu conceito espiritual, mas ele é soberano e por isso ele usou esse império, como poderia ter usado outras maneiras. Vocês sabem como Deus destruiu Sodoma e Gomorra, isso é notório. Ele é soberano para lançar bombas atômicas ou outros tipos de destruição em massa. Vocês sabem como ele fez na época de Noé. Ele inundou as terras, o planeta de água. Ele age como ele quer. Assim como ele é soberano para enviar o seu próprio filho, como ele fez há 2000 anos passados. Então nós temos um Deus
que disciplina. Mas depois de muito avisar, é bom deixar bem claro que a disciplina do Senhor não vem sem um sobreaviso, não vem sem ser muito alertado. É como hoje está sendo dito ao pecador: arrepende-te dos teus pecados, arrepende-te dos teus maus caminhos. Mas muitos não querem, e infelizmente essa disciplina do Senhor vai acontecer. Portanto, esse é o primeiro item desse estudo de Isaías. É o segundo tópico da nossa lição e portanto, dentro do texto é o primeiro. O segundo item, que na verdade é o terceiro tópico da lição, Deus age contra os que ultrapassam os limites. Nós vamos ver que nesse texto havia um limite para a ação do rei da Síria. E, no entanto, ele foi além desse limite. Versículo 12: por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do rei da Síria e a desmedida altivez dos seus olhos. O propósito do Senhor nosso Deus era executar uma obra entre o seu povo, no monte Sião e em Jerusalém, porque Deus castiga não para destruir o seu povo. Quando ele castiga o seu povo, é para restaurar, é para trazer de volta aqueles que ele tanto ama. Esse é o olhar de Deus. E aqui ele vê que a arrogância do rei da Síria foi desmedida, foi além da permissão do Senhor. O Senhor deu a eles uma permissão e eles ultrapassaram essa permissão. Versículo 13: porquanto o rei disse, o rei da Síria, né? Com o poder da minha mão fiz isto. Olha só que presunção, com o poder da minha mão fiz isto. Observem, meus irmãos, que quem deu poder a ele de mexer com o seu povo foi o próprio Deus. Se Deus não tivesse dado poder ao rei da Síria, ele não teria podido fazer nada contra o povo de Israel, o povo de Judá. Mas essa é a altivez dele, a presunção deles, acharem que eles agiram porque fizeram com o seu próprio poder. E com a minha sabedoria, porque eu sou inteligente. Parece que hoje nós vemos esse filme, né? As pessoas achando que podem resolver os problemas de saúde, os problemas de pandemia, só usando a sabedoria, a inteligência, a ciência, e esquecem de clamar aquele que realmente pode aplacar todos os vírus, que é o nosso Senhor. Por isso Deus fala: removi os limites dos povos. Aliás, Deus falando, não, o rei dizendo, né? Removi os limites dos povos, roubei os seus tesouros e como valente abati os que se assentavam em tronos. Eles ultrapassaram em muito os desígnios de Deus. Continua dizendo: meti a mão nas riquezas dos povos como um ninho, como se junta os ovos abandonados. Assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou pirrasse. Que altivez, que arrogância do rei da Assíria. Mas olha, se vocês continuarem lendo a história, vocês vão ver a decadência desse suposto império poderosíssimo, como caiu. Assim como hoje, muitos impérios já caíram. Lendo a história desses últimos 500 anos, depois das grandes navegações, nós observamos quantos impérios apareceram e quantos impérios desapareceram. É assim que acontece, porque o Deus continua sendo o mesmo, mas os homens vêm e vão segundo as suas maldades. Versículo 15
um provérbio, né? Porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que a maneja? Pergunta, né? Será isso como se a vara brandisse os que a levantam, ou o bastão levantasse a quem não é pau? É a maneira como o profeta explica essa situação, né? Da altivez, da arrogância do imperador da Síria. Mas esse é o nosso Deus. É um Deus soberano que pode todas as coisas. O nosso Deus, ele estabeleceu nos versículos aqui 24 e 27 do capítulo 14 de Isaías, o castigo que sobreviria para aquele império que ultrapassou a sua ordem, ultrapassou a sua orientação. Versículo 24: Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo: Como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Esse versículo é o nosso texto áureo da lição de hoje, né? Nós lemos logo lá no início, porque esse é o Deus que age como pensa e efetua como determina. E o que é que ele pensou? E o que é que ele determinou que se efetuaria? Ele quebrantaria a Assíria na minha terra, e nas montanhas a pisarei. Aquela poderosíssima nação com exércitos bem equipados, valentes, seriam quebrantados, não por outro exército que não tivesse direção do Senhor nosso Deus, mas o próprio Deus, que aí ele usa quem ele quer também para agir contra a Síria ou contra qualquer outra nação. Então, continuando o texto, para que o seu jugo se aparte de Israel e a sua carga se desvie dos ombros dele. Deus tinha um limite de disciplina para Israel. Esse limite era ao ponto em que eles chegassem ao entendimento de que precisavam arrepender-se dos seus pecados, dos seus maus caminhos e voltarem-se para o Senhor. Sempre nós temos estudado e aprendido com Israel de que após um período de reflexão, havendo arrependimento, Deus restaura o ímpio, o pecador. E assim Deus fez com Israel, assim Deus faz conosco ainda hoje. Quando, porventura, nós estamos vivendo numa situação de rebeldia, de desobediência, quando reconhecemos o nosso erro, o nosso pecado e voltamos para o Senhor, Ele nos recebe de braços abertos. Nós temos aquela passagem do filho pródigo que é muito ilustrativa desse grande amor do Pai, desse grande amor de Deus. Ainda que sejamos tão rebeldes como aquele rapaz foi, Ele não levará em conta o nosso passado se nós, aí depende de cada um, arrependermos dos nossos pecados e nos convertermos. E para isso nós precisamos do nosso amado Senhor Jesus, porque de nós mesmos não temos condição de agir. Continua o versículo 26, este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra. E esta é a mão que está estendida sobre todas as nações, a mão de Deus. Esta é a mão de poder. Esta é a mão que ninguém pode afastar-se dela. Porque o Senhor dos Exércitos o determinou. Quem, pois, invalidará? Ninguém poderá invalidar a ordem do Senhor nosso Deus. A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar para trás? Como diz Paulo, ninguém
poderá nos separar do amor de Cristo. Ninguém nos poderá separar do amor de Deus. Que lição, meus amados irmãos, nós temos para esta manhã? E concluindo, quero chamar a atenção dos queridos irmãos para que aprendamos a respeitar os desígnios de Deus, sabendo que Ele é soberano em todas as suas ações. Entendendo isso, todas as nossas dúvidas sobre o seu agir são dissipadas. Que o Senhor nos ajude a entender isso, a não ficarmos confrontando Deus contra a parede, imprensando Deus contra a parede, mas vamos aceitar o seu desígnio, vamos aceitar a sua vontade nas nossas vidas, ainda que isso seja difícil para nós, né? Muitos de nós já passamos por situações difíceis e sabem como é, né, entender o desígnio de Deus, mas é isso que nós precisamos, entender que Ele é soberano. Nenhuma atitude de Deus é no sentido de punir o inocente, e sim o culpado. Isso é justiça. Se Deus age, é porque alguma coisa precisa ser acertada. Nem sempre Ele está agindo com uma pessoa que é o motivo da sua ira, mas Ele usa, Ele faz como Ele aprove. Muitas vezes sei que isso vai chocar muitos, mas às vezes Ele leva um filho nosso e que não... Esses dias eu estava conversando, uma senhora conversando comigo de uma criança de 2 anos, inocente, ficou enferma e veio a falecer. Nós não podemos rotular aquela criança como rotularíamos outras pessoas mais idosas, mas assim que Ele age. Deus age e nós não sabemos o porquê, mas Ele age como Ele lhe apraz, porque Ele é soberano. No próximo domingo, se o Senhor permitir, dia 18/7, nós estaremos estudando a lição número 3, chamada da fé. Com base nos textos, aí aqui vocês prestem bem atenção, que são vários textos de Isaías, capítulo 30, né? Versículo 15, versículo 18, depois capítulo 31, versículos 1 a 3, versículo 6, depois capítulo 32, versículos 16 e 19, e capítulo 37, versículos 5 a 7. Então, nós temos bastante trabalho para essa semana, bastante textos para serem estudados, né? E eu quero deixar no final esse convite, que todos já estão sabendo, mas compartilhe isso com os irmãos, com os amigos, com os vizinhos. No próximo domingo, dia 18, né? Aliás, sábado, dia 17, já estaremos nos reunindo, e também no dia 18, às 18 horas, ali na Rua Piraquê, número 220, para celebrarmos o 61º, né, primeiro aniversário da Casa de Oração em Madureira. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Salmo 122, versículo 1. É um convite que nós lançamos aqui no estudo da lição. Obviamente que, dado as restrições que estamos sujeitas, nós não lançamos assim um convite presencial para muitas pessoas, porque o nosso espaço também não é tão grande, né? E a gente tem que resguardar a questão das distâncias ali na casa do Senhor. Mas os que não puderem estar conosco, estejam em oração, para que o Senhor nos abençoe. Mais uma celebração de aniversário. É um trabalho que tem sido plantado ali para a honra e glória do Senhor, e maioria, talvez a grande maioria
daqueles que começaram esse trabalho ali já estão com o Senhor. Se não me engano, são poucos, ou talvez um só que ainda esteja ainda vivo, mas também está com dificuldades já pela idade, que é o nosso irmão Manuel Silva. Esse foi um dos fundadores, junto com tantos outros. Que o Senhor possa estar nos abençoando, portanto, assim, nesse momento de gratidão pelo aniversário ali da casa de oração. A todos os meus queridos irmãos e amigos, desejamos um excelente restante de domingo. E até a próxima, se o Senhor nos permitir.